Ontem foi o dia 17 de maio, Dia Internacional pela Luta dos Direitos das Pessoas LGBTs. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Bom dia! Hoje, sábado pela manhã, é dia de conversa jurídica sobre assuntos relevantes e nós vamos fazer um passear histórico de tudo que aconteceu desde o início do movimento até os dias de hoje. Entender se efetivamente os direitos estão garantidos ou não. Historicamente, um dia importantíssimo para o movimento foi 28 de junho de 1969, quando no bar Stonewall Inn, em Manhattan, Nova York, Estados Unidos, houve uma batida policial, mas as pessoas simplesmente não foram presas, porque elas eram presas por serem homossexuais, ok? As pessoas decidiram reagir e houve então um movimento, uma revolta de Stonewall. Pois bem, nesse momento as pessoas lutavam por direito e cidadania para que elas pudessem amar, serem livres para estar com quem elas quiserem. 10 anos depois, no Brasil, também começaram os movimentos. Só que o movimento no Brasil não foi necessariamente por causa de uma batida policial, mas sim porque começou a dispersar os casos de AIDS. E em razão da dispersão dos casos de AIDS, as pessoas começaram a ter um preconceito ainda maior com a homossexualidade. Era muito mal vista por um país conservador cristão dentro da era que não era nada democrática, pois estávamos na ditadura militar. Então, inicialmente, o movimento no Brasil foi para conscientizar sobre a AIDS, explicar sobre a AIDS, ajudar quem tinha a doença e afastar esse preconceito já enraizado. Posteriormente, quando a iminência da epidemia da AIDS no Brasil diminuiu, o movimento buscou por cidadania. E a luta mudou para pautas como união estável, casamento homoafetivo, adoção, abolição do que se chama de cura gay. Para as pessoas trans era possibilidade de mudança de sexo, nome social, direitos que hoje já existem. Só que é importante a gente observar que esses direitos eles não foram pelo legislador. Nós já conversamos nos últimos vídeos, olha que coisa, sobre os 3 poderes, um pouco sobre política, principalmente a entender o legislativo, executivo e judiciário. No Brasil, não existe legislação que aprove e reconheça o casamento homossexual ou a união estável homoafetiva, mas sim julgados do judiciário. Quando o legislativo não faz o seu papel, quem tem que cumprir é o judiciário. Mas então vamos trazer aqui, continuar na trajetória. No Brasil, então, desde a redemocratização em 1988, as pautas pelo movimento LGBT foram marcadas por uma discussão acirrada. E apesar de terem muitas pessoas a favor e contra, não temos leis específicas para essas pessoas. As conquistas foram mais pelo STF e o CNJ, como, por exemplo, a união estável e o casamento. Só em 2011 foi reconhecida a união estável homoafetiva e somente em 2013 que o CNJ, a Comissão Nacional de Justiça, decidiu aprovar o casamento homoafetivo. E a gente faz um recorte agora internacional, que estamos falando de aspectos internacionais. Só nos 2000, a rainha Beatrix da Holanda já aprovava a lei de casamento homoafetivo, dando todos os direitos iminentes ao que se fala em relação conjugal. Então, o casal poderia, inclusive, adotar sem maiores problemas. No Brasil, existe adoção para casais homoafetivos? Com toda certeza. Falar sobre a luta pelos direitos das pessoas LGBTAPNQ+, é observar que os avanços, eles precisam continuar e serem garantidos. Outro dia, numa discussão, eu escutei que o Brasil está muito pautado agora e focado em discussão de direitos das minorias, não do interesse das pessoas de modo geral. Ora, primeiramente, que quando a gente fala de direito das minorias é assegurar a existência dessas pessoas, porque não estamos falando de dar mais direitos para uma parte da população, estamos falando em igualar. Nesta discussão que estávamos tendo, não era nem necessariamente sobre grupo LGBTAPNQ+, era sobre uma discussão de modo geral, incluindo o movimento negro, que não é nem minoria no Brasil, mas para uma pessoa que pensa num Estado organicista, que estabelece quase a ideia que teve o apartheid, de não, eu quero preocupação apenas com pessoas brancas, bem-sucedidas, com dinheiro, heterossexuais, loiras e etc. A gente não vive mais isso. A gente vive um mundo e deve viver um mundo em que se uma parte da população não estiver com direitos garantidos, não estiver segura de existir, a nossa sociedade está falhando. Então a gente tem que observar que essa luta do dia 17 de maio é uma luta para sobrevivência, para que as pessoas elas não sejam colocadas de lado, excluídas da sociedade, não sofram por serem o que elas são, não saiam na rua e sejam espancadas. Já tivemos avanço? Sim, o Brasil hoje teve bastante avanço. As pessoas podem casar, as pessoas podem ter filho, as pessoas podem mudar de sexo, alterar o nome social quando estão fazendo a transição ou quando já fizeram a transição. As pessoas, elas
podem doar sangue, que até 2020 as pessoas homossexuais não poderiam doar sangue pela falsa ideia de que o sangue estaria corrompido. Que absurdo, né? As pessoas podem adotar. As pessoas agora, quando sofrem qualquer tipo de homofobia, o crime é equiparado ao racismo. Então, alguns dos direitos estão começando a evoluir. Só que a gente ainda precisa igualar e conscientizar a sociedade de que não é só isso. Porque a pessoa ainda tem medo de sair na rua. A pessoa ainda perde emprego por ser quem ela é. A pessoa apanha na rua. Então, assim, precisamos falar sobre isso. Uma sociedade em que uma parcela não está segura, ninguém está seguro.